disse de público, fez uma acusação contra o ministro Barroso. O ministro Barroso deu queixa-crime por calúnia contra Magno Malta. Até aí, perfeito. Não foi crime de liberdade de expressão. Foi, segundo a queixa-crime, foi de calúnia. Só que quem está julgando isso, são os pares do queixoso. Como é que pode? Inclusive, nesta sexta-feira, né, o relator já votou, o relator é Alexandre de Moraes, já votou dando razão ao seu companheiro de tribunal. Não faz nenhum sentido isso. Uma que Magno Malta não é mais senador e nem tem foro de Supremo. É tão estranho que eu não gostaria de ser estudante de direito numa hora dessas. Pois é, a semana começou com a posse de uma nova presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber. Fez um discurso, né, bem de acordo com o novo protagonismo do Supremo. Parece que é o principal protagonista político do país, né, e não constitucional jurídico. Ela fez um discurso dizendo que o Supremo tem o monopólio da última palavra. Quer dizer, não é o Legislativo. O Legislativo é quem aprova ministro do Supremo, quem faz as leis, quem modifica leis, quem pode emendar a Constituição se não for cláusula pétrea, né? Mas ela disse que o Supremo tem o monopólio da última palavra, né? E avisou, né? Disse o seguinte, nem sequer se cogite em descumprir ordem judicial. Foi forte, né? Estamos em época em que o Supremo age como policial, como promotor público, como julgador, como legislador, e até alterando decisões internas do Poder Executivo. Só para dar um exemplo. 3 ações que ficaram com a ministra Rosa Weber agora na presidência. A primeira delas, pedido de PSOL e Cidadania, sobre o orçamento secreto, que foi uma invenção jornalística, né, sobre verbas do orçamento. É um assunto essencialmente do Legislativo, interna corporis. Bom, a outra questão, indulto de Daniel Silveira, que é um pedido do PSOL e do PT, né? Ora, o indulto do Daniel Silveira está na Constituição, está nas atribuições do presidente da República conceder indulto. Não tem que passar por lugar nenhum. O presidente concede o indulto, como diz a Constituição, e acabou, né? E o terceiro tema é sobre aborto. O PSOL quer aborto livre para feto até 12 semanas, né? A lei diz que o aborto é permitido no caso de violação, né, de violência sexual, estupro, no caso de má formação do feto, principalmente encefálica, e no caso de perigo de vida da mãe. Isso foi o que o legislador fez. O legislador não quis fazer mais nada, não quis mexer nisso, né? Mas, no caso do PSOL, né, é partido pequeno. O povo brasileiro decidiu não dar poder para o PSOL, poder do voto, dentro do Congresso. Então, o PSOL não consegue fazer uma lei de aborto como ele quer. Aí pede para o Supremo para fazer. Esse é um problema muito sério, que vem à tona aí nesses casos, né? A gente compreende e entende o que está sendo feito fora do processo legislativo normal, em que pesa a vontade da maioria, né? Que chama-se isso democracia, e querem passar por cima. 7 de setembro, por exemplo, todo mundo lembra, né? Aquele oceano de gente em todas as cidades brasileiras. Aí o Tribunal Superior Eleitoral proibiu de mostrar as imagens do 7 de setembro, que foi convocado pelo candidato à reeleição, né? Atenção no Conversa. Quer um bom motivo para jogar? Aquela gente toda veio por causa do candidato à reeleição.
O argumento da Justiça Eleitoral é de que o dinheiro público foi usado para o evento do 7 de setembro. Só que as pessoas vieram de graça, comeram da própria comida, o próprio sanduíche, se hospedaram por conta própria, vieram, pagaram passagem para vir para Brasília ou para São Paulo ou para o Rio de Janeiro por conta própria. Não teve dinheiro público aí nas manifestações. Acontece que no mesmo dia dessa decisão do TSE, o Tribunal de Contas da União mandou para o arquivo um assunto semelhante relativo ao 7 de setembro do ano anterior, chegando à conclusão que não teve dinheiro público nas manifestações do 7 de setembro do ano anterior, que foram feitas para apoiar o presidente da República. Mas cumpre-se, né? A campanha de Bolsonaro vai ter que cumprir isso, não pode mostrar as imagens dos mares de gente nas capitais e até nas cidades do interior. Mas um outro fato interessante da semana, relativo à eleição, né, é essa história do quase que se perdeu tudo. Vinha uma negociação difícil com o ministro Fachin na presidência do TSE, era negociação impossível. Agora, com o ministro Alexandre de Moraes, se tornou uma conversa amistosa, né, entre o ministro da Defesa e o presidente do TSE. Estava indo tudo bem, aí um jornal inventou uma história de que os militares fariam uma apuração paralela. Aí ia voltar a estaca zero. Mas mesmo assim, no mesmo dia, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, não, vamos fazer um teste maior, como sugere o Ministério da Defesa. E é maior, mas ainda não satisfaz, né? Mas enfim. Normalmente eram feitos testes em 5 estados, agora vai para 19 estados. Vão ser 641 urnas que vão ser testadas, né? E vai haver teste com biometria do próprio eleitor em 56 casos, com 56 eleitores. Então, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Não é o suficiente, né? Para o meu gosto, por exemplo, eu gostaria de entender como é feita a apuração e de poder acompanhar, né? De poder ver, porque artigo 37 da Constituição diz que o serviço público se caracteriza, entre outras coisas, pela publicidade, então tem que ser público, né? E que, se houvesse alguma dúvida, tivesse algum comprovante físico para testar, né? Para conferir, para ver se bate com o resultado. Mas ainda não, né? Mas talvez fique lições aí, essas dúvidas, essas discussões para as próximas eleições. A gente vai aperfeiçoando. O Supremo está aprovando as restrições aos decretos sobre compra de armas, Alexandre? Só que isso contraria a vontade expressa do povo brasileiro. A última vez que perguntaram para o povo brasileiro se queria proibir o comércio de armas, foi no referendo de 2005, o povo brasileiro respondeu não. 64% disseram não. É mais do que os 62% que lá no Chile disseram não para uma nova Constituição. Ou seja, o Supremo está contrariando a vontade do patrão. O patrão é o povo brasileiro.